Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Hoje é um dia de muita alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Salmo 122, versículo 1. Agora eu convido todos para o culto. Estamos no mês de outubro, que é o Dia das Crianças. Então vamos orar pelo retorno das escolas e a igreja. E prestem bastante atenção nos louvores, oração e palavra. Desejo a todos vocês uma boa semana. Tchau! Foi o teu imenso amor que me conquistou e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. O teu coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Mas eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou e eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Deus, eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Deus, eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus.
Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Te pedimos que ajude todas as pessoas contra a Covid-19 e que dê sabedoria a todos os médicos para conseguirem a cura. E ajude todas as crianças a nunca desviarem dos seus caminhos. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e um feliz Dia das Crianças! Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a Carregar a cruz. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos nossos companheiros de culto, que não são membros da igreja, mas são nossos amigos e nossos irmãos. A todos desejamos a graça do Senhor, a bênção plena do nosso Pai. Antes de começar de ler o texto bíblico, vamos orar. Pedir a direção de Deus para as nossas vidas neste dia. Pai bondoso, graças te damos porque estamos mais uma vez diante da tua presença para transmitir a tua palavra. Queremos pedir que tu abençoes a todas as pessoas que estão assistindo esse culto, todas as pessoas que estão ouvindo o ensinamento do Senhor. Que tu abençoes as famílias, que abençoes os jovens, as crianças, os idosos e com especialidade que tu abençoes os enfermos. Pedimos tua bênção para todo o nosso país, para todo mundo que sofre. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso texto de hoje. O texto de hoje está em Hebreus, capítulo 13, versículo de 11 a 14. Eu fiz algumas pregações usando temas sugeridos por irmãos. Isso pode ser feito. Se as pessoas quiserem sugerir algum tema, eu terei prazer em acolher.
E o tema de hoje é sugerido pela irmã Iracema. Ela se lembrou desta passagem e sugeriu que fosse usada para uma pregação. O texto diz: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. O nosso tema, decorrente da passagem, diz o seguinte: aprofundando o relacionamento com Jesus. Para mim, a palavra-chave desta passagem é saiamos até ele. Por isso, então, eu estou sugerindo refletir sobre relacionamento. O crente sai da sua posição para chegar perto de Jesus. Saiamos até ele. Então, queremos falar sobre isso, aprofundando o relacionamento com Jesus. A verdade central, eu sempre digo para os irmãos me conhecem, que é uma verdade que de alguma forma centraliza o pensamento todo da pregação. E que é a ideia que a gente pode guardar e praticar. E essa ideia é a seguinte: precisamos aprofundar o relacionamento com Jesus. O tema é o aprofundamento da relação com Jesus. E a ideia central é que nós precisamos fazer isso, aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Isso é a essência do que eu quero dizer. Continuando um pouco mais, a situação dos crentes nos dias atuais é semelhante àquela dos cristãos hebreus no primeiro século. Esta carta foi escrita para os cristãos hebreus, para os cristãos judeus, por causa da situação deles. Então se justifica que nos dias de hoje a gente também olhe para esse tema. Corria o perigo de renunciar à fé e voltar às práticas judaicas. Os hebreus, judeus cristãos, tinham se convertido, mas pelo que a gente lê na carta, eles estavam correndo o risco de voltar ao judaísmo. O judaísmo era uma religião muito atraente, com muitos símbolos, era muito exuberante na sua simbologia e era uma atração muito grande para os judeus. Os judeus convertidos muitas vezes tinham saudades daqueles ritos, daquelas práticas, e estavam correndo o risco de voltar, deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Hoje em dia, muitas igrejas cristãs estão voltando para o judaísmo, usando símbolos judaicos, como o menorá, a estrela de Davi, a arca. Isso ficou para trás. O apóstolo Paulo falou que ele era um judaísta ferrenho. Ele era o zeloso judeu. Mas quando ele conheceu Jesus, ele considerou o judaísmo como lixo. O judaísmo e todos os seus símbolos como lixo para o cristão. O judaísmo é importante para o judeu, para o hebreu. Nós, minha Igreja Batista, Assembleia de Deus e as outras igrejas que não vou mencionar, mas que estão aí como igrejas de Jesus e não como sinagogas. Há uma diferença entre a igreja cristã e a sinagoga. E os judeus corriam o risco estavam tendendo a praticar o culto da sinagoga e usando os símbolos que eram os símbolos do judaísmo. Eles estavam negligenciando também o cuidado aos sofredores. É cristão cuidar dos que sofrem. E os hebreus, aqueles cristãos judeus, estavam deixando isso de lado. Estavam desprezando as reuniões cristãs. Há alguns anos surgiu o termo, a expressão, os sem igreja. Os sem igreja são um grande número de pessoas que um dia aceitou Jesus, mas depois deixaram a igreja. Os sem igreja.
Estava acontecendo aquilo naquela época como hoje em dia. Estavam desprezando os encontros cristãos. E eles corriam o perigo de naufragar na fé diante das perseguições. Por causa disso, o escritor aos Hebreus escreveu para eles a fim de encorajá-los a buscar um maior relacionamento com Jesus. O propósito do escritor, portanto, aos Hebreus, era estimular o aprofundamento do relacionamento com Jesus por parte dos crentes como prevenção. Prevenção aos perigos que eles corriam em função das dificuldades da vida cristã. Eu quero analisar essa questão em 3 proposições. A primeira proposição diz assim: para aprofundar o relacionamento com Jesus, precisamos sair para o lugar onde Ele está. Para aprofundar o relacionamento com Jesus, precisamos sair para o lugar onde Ele está. Quando eu fui para o seminário, nós nos encontramos muitos jovens que vieram de vários lugares do país, do norte, do leste, do sul. E muitos daqueles jovens que saíram de suas cidades, das suas igrejas, para ir para o seminário, e lá era tempo integral, a gente morava no seminário, muitos daqueles jovens tinham namoradas nas suas igrejas. E deixaram as namoradas lá na terra deles. E a maioria daqueles namoros acabaram por causa da distância. Aconteceu que no Rio havia muitas moças que não eram aquelas com as quais eles namoravam. Mas o distanciamento dificulta o relacionamento. E aquele relacionamento deles, de vários deles, romperam aqueles namoros e até noivados. Romperam por causa da distância. E aqui o escritor aos Hebreus está falando que os hebreus estão se distanciando. E distanciando enfraquece o relacionamento. Então ele propõe assim: assim Jesus sofreu fora das portas. Onde Jesus está? Está fora das portas, está fora da cidade. Saiamos até ele, fora do acampamento. Essa palavra acampamento, ou arraial, ou cidade, essa palavra define os acampamentos hebreus na saída de Moisés com o seu povo do Egito. No deserto, eles montavam seus acampamentos. O acampamento era organizado. No centro do acampamento ficava o tabernáculo, que era a casa de culto. Ao redor do acampamento, ao redor do tabernáculo, ficavam os levitas, os que cuidavam do culto. E mais para fora ficavam as 12 tribos de Israel, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Então isso era o acampamento. Durante a jornada, os israelitas se sentiam seguros dentro desse acampamento e era uma estrutura, um espaço bem delimitado. O cordeiro da expiação, que era o símbolo de Cristo, quando sacrificado, somente o sangue dele ficava no arraial. Os sacerdotes sacrificavam o cordeiro, usavam seu sangue no culto do templo, mas o resto do cordeiro, o corpo do cordeiro, era levado para fora do acampamento e lá era queimado. Então o escritor dos Hebreus diz assim, que o sangue do animal sacrificado era oferecido em oferta no Santo dos Santos. Mas o corpo, todo o resto, era levado para fora do arraial, para fora do acampamento, e ali era queimado. Então, repetindo, o cordeiro da expiação era o símbolo de Cristo, e somente o sangue ficava na cidade. O corpo do animal era queimado fora do acampamento. Agora, no caso de Jesus, o seu corpo e o seu sangue ficaram fora da cidade, e não foram queimados. Mas há uma comparação. O escritor aos Hebreus está comparando e diferenciando ao mesmo tempo. Por quê?
o corpo do cordeiro era queimado, o sangue ficava no Santo dos Santos, e o escritor aos Hebreus diz que Jesus saiu, ele também foi sacrificado. Ele foi sacrificado fora da cidade, e o seu sangue e o seu corpo ficaram fora da cidade. Toda a obra de redenção feita por Jesus, toda ela ocorreu fora da cidade. O que culminou com a construção da redenção? A crucificação de Jesus ocorreu fora da cidade, fora dos muros, fora das portas. A morte de Jesus aconteceu fora da cidade. O sepultamento de Jesus aconteceu fora da cidade. E a ressurreição de Jesus aconteceu fora da cidade. Então, a obra da redenção foi realizada fora do acampamento. Ou seja, a obra da redenção não foi realizada dentro de Jerusalém. Mas Jesus saiu de Jerusalém. E ele estava fora do arraial. E o escritor diz então que nós precisamos sair do arraial. A redenção foi organizada fora do arraial. E nós precisamos, para encontrar Jesus, sair ao encontro dele. Nós não vamos encontrar Jesus dentro do sistema da cidade. Nós vamos encontrar Jesus dentro de um outro sistema, que é um sistema em que Deus determinou para que a redenção fosse organizada. Então, Jesus, para nos santificar, padeceu fora das portas. A sua crucificação, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Esses são os eventos relacionados à redenção. Jesus não está inserido, prestem bem atenção, Jesus não está inserido no sistema político e religioso, representado pela cidade. Por outro lado, sua missão consiste em agir nos corações, para adaptá-los à vida com Deus. A cidade, vamos pensar Jerusalém, que representava a capital ali da Judéia. Ali estava o governo, o poder político, Pilatos, o governador de Roma. Ali estava o poder religioso. Os sacerdotes comandavam o templo e o ritual do templo, e os fariseus comandavam a sinagoga. Então a vida religiosa da nação se centralizava no trabalho dos sacerdotes e dos fariseus. Essas pessoas tinham autoridade religiosa, e foram essas pessoas que tiveram a ousadia de pedir, de condenar e pedir que Jesus fosse condenado à morte. Então, o sacerdócio, a sinagoga e Pilatos comandavam a cidade. Jesus não se inseriu nesse contexto. Ele saiu da cidade. Ele não estava dominado ou ligado ao governo de Roma, como os sacerdotes eram ligados ao governo de Roma. Não estava ligado aos religiosos profissionais, que eram os fariseus. Ele era autônomo. Jesus não se envolveu com aquele sistema. Ele foi realizar a obra de redenção fora da cidade. Morreu fora da cidade, foi sepultado fora da cidade, foi crucificado fora da cidade, morreu fora da cidade, foi sepultado fora da cidade, ressuscitou fora da cidade. Quer dizer, ele estava fora do sistema dominante. E o escritor aos Hebreus diz assim: vamos a ele também fora da cidade. Vamos sair do sistema político, vamos sair do sistema religioso tradicional, vamos sair do governo, vamos sair da cultura da cidade e vamos encontrar Jesus. Jesus não está na política, não está na religião, nem está na cultura. Ele está fora disso. E nós vamos encontrar Jesus fora disso. Jesus é encontrado entre os desprezados e os sedentos de salvação. Consta uma história de que uma vez um
crente, não aqui estou falando um cristão, mas um certo religioso, procurou seu mestre e disse: mestre, onde está o Messias? Onde está o Cristo? E o mestre falou: você vai a algum lugar onde tiver gente desprezada, procure um grupo de mendigos, enfermos, doentes, você vai encontrar Jesus trabalhando ali. Ele não disse: você vai ao Palácio da Alvorada, você vai encontrar Jesus lá. Você vai à catedral de tal cidade, vai encontrar Jesus lá. Ele diz: você vai onde estão pessoas sofrendo e você vai ver Jesus cuidando daquelas pessoas. Jesus padeceu fora do arraial. Ele padeceu e conquistou a redenção, conquistou a santificação fora da cidade. Vamos a Ele para aumentar o nosso conhecimento com Ele, o nosso conhecimento, o nosso relacionamento. Saiamos a Ele fora da cidade. A outra razão, o outro modo que nós temos para aprofundar o relacionamento com Jesus está na proposição que vou apresentar. Para aprofundar o relacionamento com Jesus, precisamos aceitar a santificação que Ele efetuou, que Ele quer efetuar em nós. O texto diz: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então há um grande equívoco sobre a obra de Jesus. A obra de Jesus é uma obra para santificar as pessoas. Jesus não realizou a obra fora da cidade, a obra da sua crucificação, a sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. Ele não veio fazer isso para que eu ficasse mais rico, para que eu ficasse mais jovem, para que eu vivesse mais, para que eu tivesse uma casa na praia. Não foi para isso. Jesus morreu fora do arraial e o escritor diz: para santificar o povo. A obra básica, Jesus curou pessoas, deu comida, mas a obra básica dele não foi essa. A obra básica dele foi trazer a santificação. Então vamos tentar compreender um pouco melhor. Nós precisamos aceitar a obra dele. Suponhamos então que você, uma mulher que está me ouvindo, está casada, tem o seu marido, e o seu marido resolve fazer algo por você. E ele então vai lá, compra madeira, ele compra parafuso, ele faz um armário para você. Porque ele acha que seria bom você usar aquele armário. Ele faz um armário para você, mas você não valoriza. Você não fala nada, você não agradece, você não usa aquele armário. Aí eu pergunto: isso vai melhorar o seu relacionamento com ele? Não. Quando alguém faz algo por nós e nós rejeitamos, o relacionamento não melhora. Quando alguém faz algo por nós e nós aceitamos, o relacionamento melhora. Jesus morreu para a minha santificação. Se eu aceito a santificação, eu me aproximo dele. Nós nos aproximamos das pessoas que fazem algo por nós. Jesus fez o máximo por nós. Porque riqueza, não precisamos de Jesus para serem ricos. Milhões de pessoas são riquíssimas. E elas nunca ouviram falar de Jesus. Nós não precisamos do Evangelho, por exemplo, para termos saúde. É claro, toda a saúde, todo o bem vem de Deus. Mas Deus dá isso sem Jesus. Se uma pessoa está com saúde, ela tem que dizer: Deus me deu saúde. Mas não foi por causa do Evangelho. Ele me deu porque Ele dá mesmo. Ele é do propósito dele dar saúde. Pois bem, Jesus realizou para nós a santificação. E nós precisamos disso. Para nos aproximar de alguém, temos que aceitar o presente que Ele nos dá. O texto diz: ele morreu, ele padeceu fora da cidade para santificar o povo por meio do seu sangue. Aquele derramamento de sangue na cruz tinha um propósito: santificar as pessoas. Pois bem, para compreender um pouco melhor, vamos falar o seguinte: santificação. Santificação é o presente de Deus para nós por meio de Jesus. Isso é a santificação. E o que é a santificação? Santificação é a obra de Jesus, por meio da qual Ele aperfeiçoou o coração dos homens, concedendo-lhes a bênção da comunhão com Deus,
dando-lhes a graça salvadora e perdoando seus pecados em função do seu sangue derramado na cruz. A palavra santo no Velho Testamento significa separado. Jesus quer nos separar para o Pai. E Ele faz isso por meio da transformação dos nossos corações. E nos adapta à vida com o Pai. É isso que, mais ou menos, que eu estou dizendo. A santificação era a função dos sacrifícios expiatórios. Então, no dia da expiação, os animais eram sacrificados, e essa era a função da santificação. Isso era para santificar o povo. Esses sacrifícios nunca tiveram eficácia. O escritor aos Hebreus diz: vocês sacrificaram por séculos, mas aquilo não santificou ninguém. Os sacrifícios eram feitos apenas para lembrar o pecado, mas não tirar o pecado. Senão Jesus não precisava ter vindo. Se o sacrifício de bodes e ovelhas levasse as pessoas para Deus, Jesus não precisava ter vindo. Aquele sistema não funcionou. O sacrifício de Jesus mostrou-se como a solução divina para o problema do homem pecador. É a morte de Cristo, de acordo com as Escrituras, que resolveu o problema da santificação. Nós somos santificados em Cristo pelo derramamento do sangue dele, crendo nele e aceitando a sua obra. 3 arrazoados sobre este assunto. Primeiro, Jesus suportou o padecimento total. A palavra que fala que Jesus sofreu é Pasco. Pasco define o sofrimento na sua plenitude. Daí vem a palavra Páscoa. Páscoa quer dizer sofrer. Páscoa é sofrimento. Jesus suportou o padecimento total porque ele sofreu. A paixão, Páscoa, significa paixão, dor, agonia, enfermidade, padecimento. Isso ele sofreu. E foi pela sua paixão, pela sua dor, pela sua agonia, pela sua enfermidade, pelo seu padecimento, é que nós alcançamos a santificação. O outro arrazoado, Jesus sofreu de forma voluntária, para a nossa redenção. O texto diz: por isso é que meu Pai, Jesus diz em outro texto, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou a minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus nunca forçou ninguém. Nesses anos todos de pastorado, às vezes eu escutava alguém, um irmão vinha: pastor, o senhor precisa ser mais severo com a igreja, o senhor precisa exigir mais dos dízimos. Ora, na igreja tal, o pastor não deixa ninguém ser líder se não entrega os dízimos. Aqui nós precisamos ser mais duros com os irmãos. Jesus nos ensina a sermos voluntários. Ele dizia: quem tem ouvidos, ouça. Se você quiser, faça. Então Jesus, por sua vontade, ele que saiu da cidade. Ele não foi arrastado, Jesus não foi arrastado da cidade para o Calvário. Ele foi andando o quanto ele pôde. Ele foi andando, ele foi voluntariamente. Se você quiser se dar bem, se você quiser se dar bem com uma pessoa, e essa pessoa faz algo por você, você pode se relacionar melhor. Havia no tempo do nosso seminário um irmão que nós seminaristas saíamos para pregar aos domingos. Durante a semana era estudo, domingo a gente ia pregar nas igrejas. E havia uma irmã, esposa de um seminarista, que era muito, não digo muito, mas um pouco revoltada, um pouco infeliz. Porque ela era de uma família de bem e tal, e o seminário era um lugar de gente humilde, pobre, o apartamento era simples. E ela tinha um aspecto de certo descontentamento. E um dia o marido foi pregar. E lá, as mulheres da igreja arranjaram um belo buquê de flores para ela. Ela não foi, ele foi. E ele trouxe aquele belo buquê de flores
para ela que a igreja, as mulheres da igreja mandaram. Ela nem conhecia essa igreja, as mulheres também não conheciam ela, mas era praxe mandar um presente para a esposa do pregador. Seria bom se fizesse isso sempre, né? Toda vez que alguém pregasse, a esposa ganhasse um presente. Pois bem, ele trouxe o buquê de flores, era lindo, e entregou para ela. No outro dia o buquê estava no lixo, e ele ficou muito triste. Quando rejeitamos Jesus, nós rejeitamos um buquê de flores lindo, por causa do nosso coração duro. Jesus veio morrer por nós e trazer a santificação. E nosso coração deve estar aberto voluntariamente, não pode ser feito. Jesus se entregou voluntariamente e a nossa aceitação tem que ser voluntária, sem forçar a barra. Jesus não fez isso de maneira nenhuma. Então, o apóstolo Paulo conta da sua experiência. Qual é a experiência de Paulo? Ele diz assim: agora me regozijo no meio do meu sofrimento, por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por meio do seu corpo, que é a igreja. Sofrer pela igreja é sofrer com Cristo. Porque Cristo morreu, Jesus morreu por causa da igreja, morreu para organizar a igreja, ele é a cabeça da igreja, ele também é o corpo da igreja. E pela igreja ele nos abençoa, e o sofrimento, nosso sofrimento pela igreja, é um sofrimento compartilhado. Nós não sofremos sozinhos, Jesus está sofrendo com a gente. Todo desgosto que você tiver na igreja, toda chateação que você tiver na igreja, tudo de mal que acontecer, aconteceu a Jesus também. Quando alguém é grosseiro, foi grosseiro não somente com você, foi grosseiro com Jesus. Nós compartilhamos o sofrimento de Jesus pela igreja. Paulo fala, eu tenho alegria de compartilhar. Sobrou para Jesus. Ele organizou a igreja, mas ele continua líder da igreja. E o sofrimento dele, nós precisamos compartilhar. E ele diz então, cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo por meio do seu corpo, que é a igreja. A pessoa desligada da igreja não pode compartilhar do sofrimento de Jesus. Porque o sofrimento de Jesus é vivido na igreja. Os sem igreja não estão partilhando dessa experiência com Jesus. O vitupério de Jesus. Algumas versões traduzem vitupério, levando o seu vitupério. E algumas versões usam a palavra vitupério. E isso inclui dor física que ele sofreu no espancamento e na crucificação. Humilhação. Os condenados eram crucificados sem roupa. Imagina qualquer um de nós. O nosso problema, por exemplo, um doente no hospital, quando ele tem que ter seu corpo manipulado, aquele é um dos piores momentos de uma internação. Quando vem alguém que você nunca viu, uma pessoa estranha, e começa a manipular o seu corpo. E sua intimidade é devassada. E o crucificado tinha a sua intimidade totalmente devassada. Era vergonha, humilhação e abandono. E Paulo sofreu dor, sofreu humilhação, sofreu vergonha e abandono. Ele diz, faço isso para completar o sofrimento de Cristo pelo amor da igreja. Então não justifica quando a pessoa diz, eu sofri muito na igreja, por isso eu deixei. A igreja pode também ser lugar de sofrimento. Com a família. A família pode ser um lugar de sofrimento. Mas é ali que temos que fazer o nosso papel, é ali que temos que fazer a nossa parte. Então nós vamos nos identificando com o sofrimento de Jesus. Nós não podemos nos relacionar, com uma pessoa se não compartilharmos do sofrimento de Jesus. E é isso que eu estou dizendo. Para aprofundar o relacionamento com Jesus, precisamos nos identificar com o seu sofrimento. É o que Paulo diz, ele cumpre no seu corpo o que ficou, o que sobrou para nós. 2 comentários sobre essa questão. A nossa identificação com a desonra de Jesus exige tomada de decisão para a ação contínua.
O texto grego que fala de saiamos a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Esse texto é um texto muito interessante por causa do verbo sair e levar. Saiamos indica uma decisão. É um verbo num tempo que define algo que se faz por decisão. Se você quiser se relacionar bem com uma pessoa, você tem que ir até ele. Saiamos até ele. Esse sair até ele, sair até Jesus, é a decisão. O filho pródigo estava longe do seu pai. Ele decidiu voltar para casa. Ele disse, vou me levantar, vou sair daqui e vou para a casa do meu pai. Então, se você quer ser melhor com a sua esposa, você tem que tomar decisão. Se você quer suportar mais as suas estranhezas, você tem que tomar decisão. Aqui, a nossa identificação com a desonra de Jesus, com o sofrimento da igreja, exige tomada de decisão. Saiamos a ele. Vamos lá, vamos lá. Jesus não está na cultura, Jesus não está na cidade, Jesus não está na política, ele nem está na religião organizada. Jesus está fora da cidade, é lá para lá que nós vamos. Vamos lá, é decisão, é uma tomada de decisão. Em segundo lugar, a nossa identificação com a desonra exige ousadia persistente. Aqui diz suportando a desonra que ele suportou. Vejam só. Eu fico impressionado porque parece que está tudo tão bem, né? A igreja, o evangelho só nos honra, só nos valoriza, né? A igreja só nos engrandece, só nos dá. E aqui está falando que nós temos de suportar a desonra que ele suportou. O fato é que a igreja tem sua história, tem seu tempo e tem seus lugares. O sofrimento dos crentes ele não é global e não é simultâneo. Hoje aqui nós não estamos sofrendo. Mas os meus pais, quando se converteram, sofreram por terem se convertido. Os primeiros missionários foram perseguidos. Agora, na África e no Oriente, há crentes sendo mortos. Então, de tempo em tempo, de tempo em tempo, a pressão sobre aquele que segue a Jesus aparece aqui ou ali. Nós estamos num momento de calmaria. Mas isso não quer dizer que de uma hora para outra possa vir. De qualquer forma, nós não temos sofrimentos intensos. Mas muitas vezes, suportar certas pessoas, conviver com certas pessoas, abrir mão de certos privilégios, são necessários. E nós precisamos fazer. E isso é feito por tomada de decisão e o outro verbo por ousadia persistente. Então, nós tomamos a decisão para sempre. Na igreja primeira igreja onde eu fui pastor, quando uma pessoa ia ser batizada, ela fazia a sua profissão de fé, dava o seu testemunho. E eram feitas várias perguntas, se ela aceitou Jesus, se ela sabia quem era Jesus, se ela orava, se ela lia a Bíblia. Eram feitas várias perguntas. E sempre havia um irmão que fazia a pergunta. Irmão fulano, hoje você está aceitando o Evangelho e você está se tornando um crente. Por quanto tempo você pretende seguir a Jesus? Essa pergunta ele sempre fazia. Aqui vem a persistência. A palavra persistência é muito comum no Apocalipse e é muito valorizada. Persistência. Irmãos, vamos persistir. Eu sei que agora na pandemia, alguns cristãos desanimaram, mas outros se fortaleceram. Alguns que estão levando muito mais a sério a sua vida com Cristo. E, lamentavelmente, outros estão desanimados. Mas Deus espera que nos problemas e nas dificuldades nós possamos ser mais corajosos, mais ousados. Aumentando o nosso relacionamento com Jesus,
aceitando o que ele fez por nós, nos aproximando dele e nos identificando com com a sua dor, com a sua desonra. Vou concluir com as seguintes palavras. O discípulo precisa estar onde seu mestre se encontra. Se o mestre está na cidade, o discípulo está na cidade. Se o mestre está fora do arraial, o discípulo está fora do arraial. Se o mestre está repousando, o discípulo está com ele. Se o mestre está na estrada, o discípulo está na estrada. O discípulo precisa estar onde está o seu mestre. Se encontra onde está seu mestre, onde o seu mestre se encontra, e precisa manter profundo relacionamento com ele. Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou ao dinheiro. Então eu fico impressionado com igrejas onde as pessoas são estimuladas a servir ao dinheiro e estão achando que estão servindo a Deus. Jesus falou, é impossível servir ao dinheiro e servir a Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você é servo de Deus ou você é servo das riquezas. Ou você é servo de Deus ou você é servo da fama. Jesus está fora do acampamento, livre do sistema político, religioso e cultural do mundo, ao qual não devemos nos curvar. Isso pode nos trazer sofrimentos, mas então estaremos participando das dores do Mestre. Os padecimentos de Jesus nos concederam perdão, salvação, santificação, vida com Deus. Louvemos a Deus e demos-lhes graça pela dádiva maravilhosa de Cristo, pela sua vinda ao mundo, seus sofrimentos, sua morte e sua ressurreição. O nosso envolvimento com o mundo é o envolvimento da vida normal, do nosso trabalho, das nossas convivências, mas a nossa pátria está no céu. Há um versículo que eu deixei fora, que é o versículo 14, quando o escritor diz que nós não temos outra saída. Ele diz, nós não temos aqui cidade permanente. Então não adianta a gente querer ficar na cidade, porque nenhuma delas é permanente. Nós não temos aqui cidade permanente. Mas a nossa pátria está no céu. Não importa o tempo que passemos aqui, mais cedo ou mais tarde, nós vamos para uma cidade permanente. Louvemos a Deus, portanto, e demos graça por sua dádiva de Cristo, pela vinda de Cristo ao mundo, pelos seus sofrimentos, pela sua morte e sua ressurreição. Vamos recitar a palavra que pode ser guardada em nosso coração. Saiamos até Jesus fora do acampamento, levando o seu vitupério. Outra vez, saiamos até Jesus fora do acampamento, levando o seu vitupério. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.
magia.